e o Jacó, perante aquilo tudo, ele se calou, então, abrindo espaço para que os filhos dele, Simeão e Levi, tomassem uma decisão muito errada, muito além do que seria necessário, enganando aquele povo com o sinal da aliança de Deus para com aquele povo. Ele enganou aquelas pessoas, foi lá, matou, saquearam a cidade, sequestraram as mulheres e as crianças, e a gente viu ali então que o temor se veio sobre Jacó, e ele ficou com muito medo daqueles povos que ali moravam naquelas cidades vizinhas. Então, se voltasse contra eles, porque eles eram em poucos, e ele ficou com medo então que aquelas pessoas se voltassem contra eles. E aqui então no verso 35 a gente vê então que Deus manda Jacó subir a Betel. E novamente, irmãos, a gente vê Jacó fugindo de novo. Ele fugiu quando enganou seu pai, enganou seu irmão. Ele fugiu para salvar a sua vida. E é tão impressionante que no capítulo 28, capítulo 28, quando a mãe dele, Rebeca, vê que Esaú vai matar e que ela manda ele para a casa dos irmãos, do irmão dela, do pai dela, dos parentescos dela em Arã, a impressão que dá é que ele estava indo para lá apenas para buscar uma esposa. Mas aqui, no verso 1, quando Deus fala com ele, no primeiro verso ele diz, o seguinte: quando fugiste da presença de teu irmão Esaú. Então a gente vê aqui que realmente ele estava fugindo. Mais à frente ele se encontra na casa de seu tio Labão, fica ali, trabalha. Logo mais à frente ele está fugindo de novo. E aqui a gente vê que o temor se instaurou naquela tribo, e ele está com medo, e novamente ele precisa fugir. E mais à frente, quando a fome se instala naquela terra, ele precisa fugir de novo da fome para o Egito, para então se encontrar com seu filho José. E assim foi a vida de Jacó, em fuga, em temor, sempre pela desobediência. Ele não deixou de ser o patriarca, ele continuou sendo o patriarca. Deus elegeu ele como patriarca, mas sempre ele teve que fugir, ele devia se esconder, ele devia temer. Ele pagou o preço, em outras palavras. Isso foi muito triste. Ele deveria ter esperado em Deus, ele deveria ter esperado na providência de Deus, e por aquele erro, por aquela falha que ele teve em toda a sua vida essa cobrança. Mas aqui a gente vê então que mesmo depois de ele ter tido aquela visão da escada, mesmo depois de ele ter lutado com Deus, ter ganho aquela batalha, Deus mudou o nome dele. Novamente a gente vê o Jacó deslizar. Mas mais uma vez, irmãos, a gente vê a misericórdia de Deus falando com Jacó: levanta-te e
sobe para Betel. E a gente vê mais à frente que o temor de Jacó, ele se confirma, porque quando ele estava aqui, a gente vê no verso 5, ele diz que o terror de Deus foi sobre as cidades. Se não fosse esse terror de Deus, se não fosse a mão de Deus guiando Jacó, provavelmente eles seriam atacados e liquidados. Mas mesmo assim, a mão de Deus estava na vida de Jacó, simplesmente pela sua infinita misericórdia. Só pela misericórdia de Deus. E é por isso que hoje nós estamos aqui, libertos, livres do mal, porque a misericórdia de Deus tem sido conosco, a graça de Deus tem nos acompanhado, e essa é a única razão, meus irmãos. Então Deus vem e dá 3 ordens para Jacó. No versículo 1, ele diz: levanta-te e sobe para Betel, que era o lugar para onde ele deveria ter ido. Sem a vontade de Deus, ele foi lá e comprou uma terra em Siquém. A única vez que nós vamos ver que o povo, esse povo ali que Deus estava formando, foi que Abraão comprou uma terra, simplesmente ele comprou para que servisse como uma sepultura para a sua esposa, para ele e para seus parentes. Só isso. Eles deveriam ser peregrinos, assim como nós não temos nada com esse mundo. Aqui somos peregrinos. A nossa terra não é aqui. Não é aqui que devemos ajuntar tesouro, não é aqui que devemos ajuntar bens. Devemos sim ajuntar bens que a traça não corrói. Devemos ter as nossas obras conosco, e é com isso que nós vamos nos apresentar perante Deus. Não é aqui o nosso descanso, igreja. Jacó não deveria ter comprado, e Jacó não deveria ter parado em Siquém. Mas como eu já falei, a misericórdia de Deus, então, Deus novamente fala com ele e manda ele: sobe para Betel. Betel é aquele lugar onde, quando ele estava vindo para Arã, que ele se deitou para dormir e teve aquele sonho daquela escada. Aquela escada que vinha da terra até os céus, os anjos subiam e desciam, e o próprio Deus estava lá em cima naquela escada. O que a gente já viu que simbolizava que através de Jacó, aquela ligação que havia sido cortada entre Deus e o homem, lá no jardim do Éden, então estava se ligando de novo o homem com Deus, e era lá que Jacó deveria de erigir um altar. Deus disse: sobe para Betel, habita ali e faze ali um altar. Aquele era o lugar onde Jacó deveria de ficar. E veja só, Deus não manda ele comprar nada. Deus manda ele habitar ali. Nós não temos posse com essa terra. Deus simplesmente manda ele lá e habita ali. Ali é o lugar onde ele deveria de erigir um altar e apresentar a Deus.
E como é que pode, como é que se faz, meus irmãos, esse altar? Então a gente já vê no verso 2. No verso 2 a gente já vê o próprio Jacó. Aquele Jacó que no capítulo anterior, no capítulo 34, foi omisso. Nem se pronunciou. A própria Bíblia diz que Jacó se calou. Jacó era o chefe da tribo. Se deveria de se ter tomado alguma decisão quanto àquela situação de Diná, sobre a violação da Diná, essa decisão deveria de ser tomada através de Jacó. Jacó é o patriarca. Jacó era o chefe. Mas a Bíblia diz o que? Jacó se calou. Ele foi omisso. Ele não tinha a rédea nas suas mãos. Foi onde Simeão e Levi tomaram a frente e fizeram o que fizeram. Então aqui a gente vê Jacó recuperando essa autoridade, essas rédeas em sua mão. Então o verso 2 diz: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-os e mudai as vossas vestes. Que maravilha que é isso, irmãos. A gente viu que já quando Raquel veio da casa de seu pai, o que ela trouxe escondida com ela? Os seus deuses, as suas imagens. A própria mulher de Jacó, a amada de Jacó, veio com as imagens, e o Jacó ficou sabendo, e só agora Jacó manda ela que eles tirem as suas imagens. E junto depois a gente viu aqui que os filhos de Jacó, quando aconteceu que eles, Levi e Simeão, mataram aqueles homens todos, os siquemitas, os outros filhos foram lá, roubaram os bens da cidade, a fazenda, tudo o que tinham, inclusive as suas mulheres e as suas crianças. E com essas mulheres e com essas suas crianças vieram também o quê? Os seus deuses. Essa é a mistura que Deus tanto queria evitar, igreja. Essa é a mistura. Essa é a mistura que nós devemos evitar de ter com o mundo. Vivemos no mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não pertencemos a esse mundo. O próprio Jesus disse: eu não peço que os tirem do mundo, mas que os livrem do mal. Não temos como nós vamos fazer, não temos como sair desse mundo. Mas não vamos fazer como Ló. Não vamos ir em direção a Sodoma. Sodoma nos atrai, igreja. Não adianta pensar que nós não somos atraídos. Nós somos atraídos. Nós somos carne. Nós somos atraídos pelo mundo. Os prazeres da carne nos atraem. E não pensa não, porque às vezes a gente vai... Eu já fui em culto, irmão Milton, que o pregador disse: vamos pisar na cabeça do Satanás. Vamos pisar na cabeça da serpente. Igreja, a cabeça da serpente já foi pisada. Aleluia, glória a Deus. Ela já foi pisada. O inimigo, igreja, já foi vencido. Glória a Deus. Não temos, ele não tem poder
nossa vida, a Bíblia diz o quê? Que Ele vem contra nós com rugidos, que Ele está realmente em nosso redor, mas Ele já foi vencido. Deixa rugir, e Ele vai rugir, Ele vai tentar nos arrebanhar, mas pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, nós somos mais que vencedores. Através desse sacrifício, nós já vencemos o mal. Vamos correr aqui um pouco aqui. Então, nós vimos que o Jacó chama a sua família, ele toma as rédeas da sua família, e o que ele está fazendo aqui, meus irmãos? Ele está chamando a autoridade para si, para que a sua tribo se santifique. Tirai dentre vós os deuses estranhos. O primeiro mandamento dos 10 é: não terás outros deuses perante mim. E essa igreja do céu é a base da nossa crença, é a base da nossa igreja, é a base dessa família, é a base desse povo que Deus está separando. Não terás outros deuses diante de mim. Naquela época realmente eles tinham vários deuses, várias imagens, várias divindades. E como a gente viu, a Raquel quando veio trouxe os delas, aquelas mulheres siquemitas, provavelmente também trouxeram os delas. Talvez, como elas foram sequestradas, como elas foram raptadas, talvez elas não trouxeram a imagem, mas trouxeram no seu coração. E às vezes a gente vem do mundo, a gente vem para a igreja, mas não traz a imagem. Não temos aquele santo, mas temos no coração. E às vezes não é uma imagem, não é um Deus, mas é um objeto, é um carro, é uma casa, às vezes até um próprio filho, um marido, uma esposa, que acaba sendo endeusado na nossa vida. E Deus quer na nossa vida o primeiro lugar. Não adianta. Devemos adorar só a Deus. E a Deus, a partir do momento que nós temos um Deus, nós tiremos a glória do nosso Deus e colocamos numa imagem, colocamos num objeto, colocamos em qualquer outra coisa, menos em Deus. E o único Deus, tanto daquela época, quanto o nosso Deus de hoje, que é o mesmo Deus, é o único que nos faz ser na nossa vida exclusivo. É só Ele. Ele não divide a sua glória com nenhum outro. Grande ou pequeno, é só Ele, é exclusividade. Devemos ser fiel a Deus, devemos adorar a Deus, esse Deus que está formando essa nação de Israel. Esse é o nosso Deus. Então Ele manda que tirem os deuses do meio de vós, purificai-vos. Devemos nos purificar, igreja. Devemos ser santos. Lógico que nós não vamos conseguir ser 100% santos, mas a cada dia que passa, devemos ir em direção a essa santificação. Devemos ter esse rumo, a santificação da nossa vida. Precisamos disso para nós, nos santificarmos.
e mudai as vossas vestes. Que coisa maravilhosa. Eu queria pedir para a irmã Lucy colocar ali Efésios 4 e o verso 22, para a gente ler bem rapidinho. Olha só o que diz Paulo, igreja, quanto a isso de mudarmos as nossas vestes, né? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros de um só corpo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja retirada de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Glória a Deus. Que maravilha. Despojai do velho homem. O que é isso? O que é isso? Sabe quando a gente está num trabalho e você está lá trabalhando e se suja um monte, chega em casa no final do dia todo sujo, o que a gente faz? Vai dormir assim? A gente tira aquela roupa suja, toma um banho e bota uma roupa limpa. É isso que Paulo está dizendo, igreja. E é isso que o Jacó está falando ali, trocai as vossas vestes. É exatamente isso. Agora eu pergunto para vocês, isso eu faço quando? Quando eu aceito Jesus? Não é. Você faz isso, você troca de roupa e toma um banho e bota uma roupa limpa uma vez? Acho que aqui ninguém é nem aquelas pessoas que só tomam banho sábado, né? A gente não faz só uma vez, a gente faz todo dia. Sabe por que isso aqui a gente tem que fazer todo dia? Porque você não mata. Nós não conseguimos. Não vê Jacó? Jacó viu, igreja, uma escada que subia, os anjos subiam e desciam, e Deus, igreja, estava lá em cima. O próprio Deus estava lá em cima. A Bíblia diz: o Senhor se sentava no alto da escada, igreja. Depois, mais à frente, ele luta com Deus. E o que a gente vê? Só agora que ele manda tirar os deuses da sua tribo. A gente não mata a carne, igreja. A gente subjuga a carne.
Mas ela está ali. E se nós não nos fizer isso, se nós não nos despojarmos do velho homem diariamente, a carne vai ganhar força. E a carne te domina novamente. É simples assim. Não tem uma outra forma, não tem um outro jeito. É desse jeito, igreja. É diariamente. No sábado aqui, quando a Sulamita falou do maná, tinha como estocar o maná? Não tinha. Tinha que ser buscado todo o dia. Quando Jesus faz e nos ensina a oração do Pai Nosso, o que ele diz sobre o pão? Que Deus pode nos dar o pão para a semana? Para o mês? Não. É o pão de cada dia. Se nós não buscarmos diariamente esse pão, se nós não colhermos, igreja, diariamente esse maná que cai do céu, de graça, se nós não fizermos dessa forma, nós não vamos vencer. Nós não vamos conseguir, igreja. Não vamos. Então o Jacó traz o seu povo a fazer essa purificação, a fazer isso, a se purificar. Por que, igreja? Por que ele queria essa purificação? Porque mais à frente, o que o Senhor disse para ele? Eles estavam indo para Betel, eles iam habitar em Betel, e o que era mais que eles deveriam fazer lá? Edificar um altar. E igreja, bem rapidinho já, porque a hora já foi, não tem como nós edificarmos um altar para Deus sem nos santificarmos, sem nós tirarmos tudo da nossa vida que toma o lugar do Deus que nós vamos adorar, o Deus que nós viemos aqui prestar o nosso culto de adoração a Deus. Se nós não nos santificarmos, se nós não tirarmos tudo da nossa vida que está tomando o lugar de Deus, seja o que for, se nós não nos santificarmos, se nós não buscarmos a santificação, e se nós não diariamente nos despojarmos do velho homem, nós não vamos conseguir edificar um altar a Deus. O próprio Deus fala através desse texto, que nós devemos pôr em ordem a nossa casa. Sem isso, a nossa oferta não é aceita. Antigamente, lá no tempo da lei que eles viviam, Jesus não havia morrido na cruz ainda, a gente sabe que eles deveriam lhe trazer uma oferta para oferecer a Deus, e teria que ser o quê? Poderia ser o velho que não tinha mais, que ia morrer, doente, coxo, o animal doente, podia ser o manchado, o sujo. Não, tinha que ser o melhor, o mais perfeito de todos. Assim deveria de ser o animal para ser oferecido em sacrifício, porque por nós, igreja, veio o Filho de Deus. Ele ofereceu o seu próprio Filho, sem pecado, o único que desceu na terra e como carne, como nós, cumpriu a lei e morreu na cruz do Calvário
por nós. Amém? Então ele vem para Siquém, para Betel, e a gente viu que os povos ali, provavelmente eles iam atacar, porque no capítulo diz, no 5 ele diz que o terror de Deus foi sobre as cidades. O terror de Deus foi sobre as cidades para que não o atacassem. Então ele chega em Betel, e depois, purificado, com a sua tribo purificada, então ele oferece um altar a Deus. E não foi só Jacó que teve que se purificar. O próprio Davi, igreja, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. A gente vê em 1 Crônicas, capítulo 22, verso 5. Verso 6, desculpa. Que ele queria edificar o templo para adorar a Deus. Até aquela época eles não tinham um templo. Então Davi sentiu a necessidade de erguer esse templo para Deus. Mas o que Deus disse para ele? 1 Crônicas 22, verso 8. Verso 8, desculpa. Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo: tu derramaste sangue em abundância. Veja só, igreja. Ele não pôde edificar o templo. O Davi, o rei Davi, porque ele tinha muito sangue na mão dele. Para nós ver como Deus é santo. Deus é muito santo. Muita desse sangue que ele derramou foi em nome de Deus. Davi não guerreava em nome dele. Ele guerreava em nome de Deus, em nome de Israel. E a gente vê aqui o Jacó, a família do Jacó, se purificando para erguer esse altar. Porque o Jacó tinha sido omisso, ele tinha deixado que os filhos fizessem o que quisessem. Simeão e Levi tinham sangue nas mãos, tinham sangue nas vestes. Diná havia sido não é violentada, é corrompida. Diná havia sido corrompida. Eles precisavam se purificar para edificar o altar. Jesus fala em Mateus 5, verso 23, que se eu trouxer uma oferta para a casa de Deus, veja só, se eu estiver trazendo uma oferta para a casa de Deus, e eu tiver um problema com um irmão meu, eu devo deixar essa oferta, consertar o meu problema com o meu irmão, e depois trazer a oferta. E depois edificar o meu altar. É assim, igreja. E foi por isso que Jacó purificou a tribo dele. Por isso que Jacó fez toda essa purificação, porque ele sabia que não é de qualquer jeito que a gente pode adorar a Deus. E esse texto ele fala o que para nós? Que o nosso altar, ele já foi edificado. O nosso altar foi na cruz. E o nosso sacrifício já foi oferecido. Jesus.
E através desse Jesus, nós temos o nosso perdão. E o Jacó, o próprio Jacó, ele fala o porquê que ele deveria de erigir esse altar. Opa, estou aqui em Mateus ainda. Ele diz no verso 3: levantamos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Que dia foi esse? Aquele dia que ele estava voltando de Padã Arã, e ele mandou os seus servos na frente se encontrar com Esaú. Lembra que eles foram na frente, e quando voltaram, disseram para Jacó: Esaú está vindo aí, com 400 homens. Já imaginou a angústia de Jacó? Mas aqui ele diz, ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Que maravilha, igreja! Ele saiu de Canaã, veio para Betel, Deus veio com ele. No caminho Deus falou com ele. Ele saiu de Arã, de Padã Arã, e voltou. No caminho Deus falou com ele. Deus estava com ele. Ele tinha o que agradecer. E da mesma forma nós já tivemos o nosso altar erigido na cruz. Nós já tivemos o nosso Cordeiro Jesus, que morreu na cruz. E é por isso que nós estamos aqui cultuando a esse Deus, porque motivo não nos falta. Ele tem nos salvado, como a irmã Glória cantou ali antes. Eu me esqueci, mas diz que abraçou-me, né? Me abraçou, me levantou. Esse é o nosso Deus. Está faltando motivo para ti louvar a esse Deus, irmão? Não, né? Não, né, irmão Nilton? Te deu até um neto. Não é verdade? Não nos falta motivo para agradecer a esse Deus, irmão. E é esse Deus que, se nós ficarmos firmes aqui dentro, sem olhar para fora, vai vir o desejo, vai vir o prazer, mas esteja assegurado que no momento mau, na hora má, o teu Deus vai estar contigo em todo momento, na tua angústia, no teu caminho, assim como Deus esteve com Jacó, irmão. Ele vai estar contigo, sabe por quê? Porque Ele te prometeu. E Ele disse que se tu tiveres bom ânimo, tu irás vencer. Amém, igreja? Amém. Eu só queria comentar aqui com os irmãos, porque o próximo capítulo, ele vai ser o capítulo 36. E eu não sei se alguém já leu um pouco à frente. É praticamente só uma genealogia de Esaú. Então nós vamos pular. Daí, se os irmãos quiserem, seria interessante dos irmãos lerem. Porque eu já vou avisar, é só nome, uns nomes bem complicados. Então nós vamos direto para 37. Daí. Amém, igreja?